Continuando as nossas meditações sobre agora a atuação de Gideão como juiz de Israel, juiz cheio do Espírito Santo, apesar de sua humanidade, e é sempre assim, é apesar da nossa humanidade que a gente é convocado o tempo todo, é andar em santidade, no sentido de procurar, a partir da revelação de Deus a nós, levá-lo a sério na nossa vida, nas nossas atitudes, mas nós somos humanos, nós temos falhas terríveis e a gente precisa sempre recorrer ao Senhor. Mas Deus graciosamente, e é isso que a gente vai ver aqui nas Escrituras, eu não consigo entender como que os crentes e a tradição dizem que o Deus do Antigo Testamento era mais cruel do que o do Novo Testamento, porque a gente só vê o Deus de toda a graça agindo apesar de toda a desgraça que somos, no sentido de que a nossa tendência é agir à revelia da graça, é agir à revelia da graciosidade de Deus, do seu amor em nós. Então, ele convoca pessoas com suas falhas, com suas manchas perceptivas, com suas limitações perceptivas, para fazer a sua vontade e em se revelando às pessoas, ou em se revelando a nós, né, Deus espera que a gente cresça em caráter. É nesse sentido que eu quero ir lendo e meditando com você mais um trecho de Juízes, do capítulo 6. No vídeo anterior nós vimos até o versículo 10. Agora olha o que diz o versículo 11, quando Israel estava ali debaixo do jugo dos midianitas e amalequitas e, por que não dizer, de todos os povos cananeus. Juízes 6,11 diz: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás Abiesrita, que era um povoado da tribo de Manassés. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então nós já temos aqui algumas problemáticas. Primeiro, não é uma problemática, é uma maravilha. O anjo do Senhor, ou seja, prefigurações de Cristo Jesus, que se fez carne, né, num tempo e espaço, mas aqui ele aparecia como o anjo do Senhor, conforme já dissemos em conteúdos anteriores. E aí, Deus em pessoa, então, aparece para Gideão, e aí ele vai se encontrar fazendo o quê? Malhando trigo no lagar. Se você for ler um pouquinho da história de Israel, você vai ver que, na verdade, trigo se malhava, né, se processava nos eirados, que eram territórios planos, né, terrenos planos, em planícies, a céu aberto. Geralmente tinha segurança ao redor, mas era feito a céu aberto naquelas planícies para eles poderem debulhar o trigo, para eles poderem separar os grãos, etc. Mas a opressão dos midianitas e amalequitas, aqueles demônios engafanhotados que atormentavam Israel, era tão grande que eles estavam malhando trigo no lagar, que já era um lugar mais reservado, escondido. Geralmente eles faziam dentro de pederneiras, né, de rochas, de montanhas, e eles faziam, o lagar era para poder processar a uva. Então eles faziam, por exemplo, vários lagares em níveis diferentes, né? Então você pisavam a uva e o suco dela ia para o outro. Quem trabalha com vinhas, quem é viticultor, sabe dessas questões, né? Eu aqui só sei de maneira, digamos assim, teórica, mas só para você ter uma ideia da aflição que assolava Israel, eles estavam malhando trigo no lagar, ou seja, em lugar escondido e próprio para pisar uvas, para delas fazer os produtos da vinha, né? E aí a aflição era tão grande que ele estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas, que todo ano vinham e surrupiava tudo o que eles cultivavam. Versículo 12. Então o anjo do Senhor, que é Jesus prefigurado, lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Nós temos aqui algumas questões perceptivas relativas a Gideão. Primeiro que, graciosamente, Jesus diz para ele, Jesus prefigurado: Olha, eu sou com você, homem valente. E aí ele fala: Olha, se o Senhor é conosco, quer dizer,
Deus encontra-se com a gente, tem um papo com a gente e a gente cai nesses dois extremos, né? Qual é o primeiro extremo? É você pensar assim, não, Deus falou com Moisés, Deus falou com Elias, Deus falou com Daniel, comigo, Deus está tendo algum problema mental. Ou então você coletiviza para não assumir que é Deus falando com você, por um fator interessante, porque quando Deus fala conosco, com um indivíduo, é Deus se revelar a nós, a gente se delata. Deus se revela com todo o seu amor e a gente responde com toda a nossa sujidade. Ou o primeiro passo é esse, você fala, olha, Moisés, eles fizeram isso lá em Deuteronômio, Moisés, fica aí você entre Deus e nós, porque sei lá, esse papo nosso com Deus não dá muito certo, né? Ou então a gente coletiviza, né? Então Deus fala, Deus é com você, Gideão. Aí ele fala assim, se o Senhor é conosco, então ele já, Deus não pode ser comigo, ele pode no máximo ser com todo mundo. É igual quando a gente fala com uma pessoa assim, olha, amém, que o Senhor te abençoe, aí a pessoa te devolve, amém nós todos. Olha, é o limbo entre o egocentrismo e o coletivismo. Mas existem coisas que Deus ele quer fazer com você. O Senhor é contigo e aceite isso. Aí com os demais, ele vai falar com cada um dos demais que ele é com ele, mas ele está falando com você, eu sou contigo. Então a gente em tempos de aflição, na hora que Deus aparece, a gente coletiviza, amém nós todos, né? Deus te abençoe, Deus abençoe nós todos. O Senhor é contigo, o Senhor é com todos. É uma maneira de afastar Deus desse tratamento carinhoso e personalizado que ele quer te dar. Mas olha, Gideão não entendeu, ele estava muito aflito para entender, mas você pode entender, o Senhor é contigo. E aí ele continua, se o Senhor é conosco, né, já pulverizando a declaração de Deus, ele fala assim, cadê as maravilhas que nossos pais nos contaram? Né? E aí tem essa questão, né? A gente, ao invés de entender assim, Deus está falando comigo, Deus está comigo, a gente vai se esconder nas maravilhas que nos foram ditas. Mas a maravilha estava ali, o anjo do Senhor diante dele. Jesus prefigurado, ele não entendeu. E depois ele fala assim, mas aí o Senhor não fez mais essas maravilhas e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então eu sempre vou lembrar a vocês na leitura do Antigo Testamento. Deus não entregou ninguém a nada. Nós é que nos mergulhamos de cabeça, ou como diz o pastor Caio Fábio, a gente pula de cabeça na ponta da espada, e depois que a espada perfura o nosso crânio, o Senhor nos entregou. Deus não entregou nada. No máximo que ele fez foi deixar vocês serem humanos. O que é ser humano? Ser humano é isso, é viver sob a opressão dos outros, é viver sob a opressão de midianitas. Então, olha os processos psicológicos sutis quando Deus fala conosco. Primeiro, você coletiviza a bênção para não assumi-la. Segundo, você quer saber dos milagres que ele fez, mas vai dizer também que ele que te jogou na mão do inimigo, na mão do opressor, na mão da vida como ela é. Quando na verdade os processos do Senhor são exatamente o contrário disso. Ele tem sempre nos guardado, e até quando você está debaixo de um opressor que ele deixou você ser humano sem buscar a ele, ele está fazendo o quê? Te livrando, porque Gideão nem estaria vivo se Deus tivesse largado mão de Israel, mas eles não tinham consciência disso. A gente vive muito em função da dor que a gente sente, sem compreender que a dor ainda está sendo amainada, amenizada, está sendo anestesiada pelo amor eterno do Senhor. Né? Aí o versículo 14. Então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livre Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? Aí Deus não vai ficar discutindo isso com ele, porque quem tem que discutir isso somos nós, entre nós mesmos, as nossas percepções. Deus é o Deus de toda a graça, ele não vai ficar discutindo percepções. Ele é o Deus de todo amor. Como é que você vai dizer que esse Deus do Velho Testamento é mau, macabro? Gideão dá uma acusadinha nele, dá uma alfinetada nele, e ele, olha, vai nessa tua força, eu não te enviei. Vai lá, cara, tipo, você está conseguindo me repreender, então vai ser moleza você lidar com os midianitas,
né? Esse amor carinhosamente debochado de Deus ante as nossas fraquezas, fraquezas que a gente cultiva, que a gente domestica para se esconder dele, não é verdade? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, todo ser humano diante de Deus, né? Ele varia, ele quer ser Deus ou então ele quer ser sub-humano. Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Então, o Gideão reconhece a sua pequenez. Ele é o menor da casa do pai dele, pelo jeito o filho mais novo. E aí Deus fala assim: olha, você vai vencer, não é porque você é menor, nem porque você é maior, é só porque eu estou contigo. Já que eu estou contigo, você vai derrotar esses midianitas aí como a um só homem. E aqui mais uma pausinha para os nossos moralismos culturais. Vocês não sabem o que é sofrer 7 anos na mão de um povo que toda vez que vocês... foram 7 anos, né? Toda vez que vocês cultivam, que vocês fazem a sua colheita, quando está tudo lá prontinho para você sobreviver um ano, vem midianitas e amalequitas e surrupiam tudo, né? Você não sabe o que é isso. Então existem situações específicas, temporárias, jurídicas, que elas se levantam contra a nossa vida e a gente realmente precisa de uma vitória certeira do Senhor. Só quem é acusado de maneira injusta sabe a ansiedade que Gideão e os israelitas passavam. Só quem é acusado, imagina você sofrendo um abuso sexual, mas o seu abusador ainda consegue te vender como se você fosse a periguete, a piranha, a oferecida, que não conta pra ninguém porque no fundo gosta. Olha, uma injustiça em cima da outra. E aí não tem nenhum problema se no seu coração começa a se nutrir aquele desejo: nossa, eu queria até ver esse cara morto, porque é o desejo de sair da opressão. Você não é assassina, é um desejo de alívio diante da prosperidade do mal, da prosperidade artística da maldade. O desejo é isso. E aí Deus condescende com os nossos desejos e fala: olha, você vai matar esse povo que adora matar? Pois você vai matá-los como a um só homem, vai derrotá-los como a um só homem. E tem uns segredinhos que a gente vai vendo nos próximos vídeos. Você nem vai matar não, eu vou preparar uma surpresa para vocês, porque eu sou o Deus de toda a graça, e quanto mais vocês andam comigo, menos é necessária violência. Mas se esses povos entendem a linguagem da violência, eles a receberão. Só que não precisa ser em vocês, eu não estou aqui para piorar o caráter de vocês, diz o Senhor, né? Então, versículo 17. Ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Bom, eu vou deixar estes processos de Deus com Gideão para uma outra meditação, porque elas nos convidam, né? Temos 3 processos aqui. O primeiro é quando ele prepara um cabrito, né? O segundo é quando Deus o convida a derrubar o altar do pai dele. E o terceiro é quando ele fazer uma prova com Deus sobre essa questão de deixar uma lã para uma água cair ao redor dela ou nela. Mas isso a gente vai deixar para um próximo vídeo, porque o que eu queria que você compreendesse aqui é que o Senhor, Ele quer que você receba a sua palavra, a palavra dele, né? De aconchego, de acolhimento. Então quando o Senhor fala, eu sou contigo, igual ele falou com Gideão, não vem coletivizar, não. Receba essa palavra do Senhor. Receba para você. O Senhor é com você. Ah, e quanto aos demais? A gente tem uma mania de fazer isso, né? E aqui a gente também fica naquele limiar. Aquela questão assim. Ah, o pessoal fica falando aí que Deus os guardou, aquela coisa toda. Mas e os outros? Olha, se Deus está falando com você, receba o Senhor falando com você e confie que Ele também está cuidando dos outros. Ele sabe como cuidar de cada um, Ele sabe como falar a linguagem de cada um. Porque a gente cai nesse perfeccionismo, né? Ou a gente acha que Deus não existe, ou a gente fica com raiva se Deus vier falar conosco. Como assim Deus vai falar comigo? E os outros? Por que Deus protegeu minha casa e não protegeu a dos outros? Porque Deus protege.
Agora, o que é proteção pelas mãos do Altíssimo, do Santo, daquele que transcende todas as coisas, mas quer habitar em todas as pessoas, ele é que sabe o que é livramento. Então, igual neste momento onde o planeta está passando por uma pandemia, a muitos ele está livrando, apesar dos seus pecados e cegueiras de Gideões, ele está livrando da morte. E eu até fico, às vezes, eu pessoalmente fico muito chateado, porque eu estou vendo Deus protegendo tanto o crentelho, o mau caráter, né? Porque Deus protege a pessoa da Covid, e aí ela transforma isso numa ideologia. Ah, o presidente está certo, aquelas coisinhas. Não, meu filho, você está sendo protegido porque o Senhor quis te proteger, embora você está transformando essa proteção num mau caratismo para ficar zombando dos outros. E assim, independentemente do caráter dessas pessoas, Deus protege a uns por propósitos eternos dele, e a outros ele vai proteger pela via da morte, ele vai recolher. É hora. E outros ainda vão entender isso de maneira dramática, como os midianitas e amalequitas, né? Tiveram que passar por um susto do Senhor e tiveram que morrer, serem derrotados. Mas tudo é proteção divina, porque Deus, ele é Deus, como diz os Salmos, ele é Deus em cima, embaixo, ele é Deus a leste, a oeste, porque ele faz uma coisa ao mesmo tempo com suas múltiplas linguagens. E aí você fica preocupado com um aspecto, que é o que você consegue enxergar. Mas quando o Senhor chega para você e fala, o Senhor é contigo, receba. O Senhor é contigo para te trazer arrependimento. O Senhor é contigo para te livrar das enfermidades. O Senhor é contigo para te dar longevidade, se é de longevidade que você precisa. O Senhor é contigo para te recolher e vai te fazer entender isso na hora certa. O Senhor é contigo. Nada de coletivizar o que Deus está falando com você. Porque quando você faz isso, sem perceber ou a revelia das suas percepções, você acaba querendo fazer o papel de Deus e atrapalha outras pessoas a perceberem o que Deus ainda vai falar com elas. Esse é o Deus de Gideão, e estas são as lições que a gente pode tirar em pleno século XXI, porque no quesito amor, misericórdia e condescendência, ele continua o mesmo. Nós é que precisamos abrir os nossos olhos e abraçar essa misericórdia que todo dia nos abraça enquanto a gente fica indo pelas vias do paganismo. Pense nisso e receba o Senhor que tem sempre te acolhido. Amém?